Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Nossa proposta hoje é falar de algumas maneiras mais significativas e importantes e que melhor a gente pode usar para degustar e avaliar vinho. Vocês vão ver que mesmo sendo uma aula online, as aulas sempre a gente vai ficar parecendo que a gente tem mais coisa para transmitir. Realmente tem, porque é muito conteúdo, ok? Então a gente vai sempre, como esse grupo, ele é um grupo que vai ter continuidade, vocês também podem ir colocando outras perguntas que vocês tenham e que ficaram por qualquer motivo sem resposta aqui, também depois no vídeo que vai ficar gravado dessa aula. Por que assistir ao vivo, tá? Vai ficar gravado, posso assistir depois, Marcelo, que vai estar gravado, enfim, pode assistir depois que vai ficar gravado, mas não vai ter interação, não vou conseguir responder as perguntas para vocês aqui, e também vai perder a sala de degustação depois lá no privado, certo? Então, deixa eu só já preparar aqui a nossa apresentação. Ok. Bom, foco hoje, falar de degustação. Algumas coisas básicas, algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, tá? Já entrando na parte técnica de hoje. E já preparando para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tenham hoje, para a nossa atividade, uma taça, ok? Uma taça, qualquer taça que vocês tiverem hoje, sem nenhum problema, certo? Uma taça e vinho tinto, tá? Qualquer vinho. Porque hoje a gente está começando, para os próximos encontros eu já vou deixar para vocês disponível uma listinha prévia do que a gente vai precisar para a próxima aula, para o próximo encontro. Isso eu sempre aviso, normalmente quando eu acabo esse primeiro encontro, mas eu vou sempre avisar lá pelo grupo do Telegram, ok? O que a gente vai precisar para as próximas aulas? Sempre antes de cada aula eu vou avisar, para a gente já ter o material preparado, para a gente já conseguir implementar já a atividade prática, para a gente ficar um pouco mais próximo, digamos assim, ok? Então a gente vai fazendo degustações. Não se preocupem que nenhum desses itens e materiais que a gente vai precisar são muito complicados, são tudo coisas simples de conseguir, coisas do dia a dia, e talvez os estilos de vinho só que vocês vão ter que se preparar um pouquinho antes, mas eu vou deixar vocês avisados com antecedência. Outra coisa, quem não tem, não tem uma taça de vinho, não tenho vinho, não tem problema. Pode assistir aqui igual, depois na gravação, pode pegar a gravação e tentar fazer os exercícios que a gente vai fazer juntos e aproveitar o conteúdo de forma como quiser e no seu tempo, ok? Bom, então vamos avançar um pouquinho. Primeiro, eu quero falar para vocês que eu vou deixar meus contatos, tá? Meus contatos e minhas redes depois. Vocês também podem acionar por lá, se vocês quiserem, dúvidas, coisas que vocês tenham de interesse de saber, que eu também consigo responder lá pelas redes. Bom, deixa eu falar um pouquinho primeiro quem eu sou, porque tem várias pessoas aqui que ainda não me conhecem. Eu sou Marcelo Vargas, sou professor de vinhos aí há bastante tempo, e sou pesquisador também na área de vinhos, alimentos e bebidas, e principalmente análise e avaliação sensorial. Eu vou explicar um pouquinho depois que é diferente esses dois métodos de degustação, certo? Eu sou hoje diretor da Associação Brasileira de Sommelier, aqui no Rio Grande do Sul. Também sou professor dos cursos de sommelier profissional, sommelier master, da Associação Brasileira de Sommelier. Sou coordenador do Conselho Científico, participo do Conselho Científico de 2 programas de pós-graduação em vinho, na ESPM, que é um MBA em Marketing e Negócios do Vinho. A gente, inclusive, estaria começando uma nova turma do MBA
agora, no começo do ano, mas devido a esse momento de pandemia, a gente teve que adiar, provavelmente para começo do ano que vem, agora de 2021, certo? A gente tinha encerrado uma turma e já estava começando uma nova. Tivemos que adiar, infelizmente, por causa da pandemia. E mais um outro programa de pós, que é a pós também da SPM, o MBA do vinho é o MBA em Marketing e Negócio do Vinho. E depois a gente tem uma outra pós, que é uma pós em Alimentos e Bebidas, que também aí é focado não só em vinho, mas também em cerveja, em café, azeite. São produtos de alto valor agregado e que cada vez mais ganham espaço aí para os consumidores. Esses programas são muito focados em aulas práticas e aulas teóricas para realmente aprender. Bom, isso eu falo mais para frente sobre esses programas. Também sou professor de pós-graduação lá na PUC, como eu falei para vocês. Na PUC é um programa focado em gastronomia autoral, e eu dou as aulas de bebida e as aulas de harmonização. Bom, também trabalho no Centro Italiano de Análise Sensoriale, o TIAS Innovation, que esse é o meu principal trabalho, e é um centro de pesquisa e formação que fica lá na Itália, e ele é focado em análise sensorial, consumer science, ou consumer behavior, e neurociência aplicada. Vou falar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente, mas o que é legal, tá? O TIAS Innovation aqui. Eu tenho a possibilidade, primeiro, de estar constantemente em contato com os maiores pesquisadores e degustadores e avalistas de alimentos e bebidas do mundo. Isso é uma troca super rica, e isso eu quero trazer um pouco mais para vocês. Também está em contato com muitas pesquisas científicas atuais que estão saindo. E isso eu também quero trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente tem um espaço muito grande entre o mundo acadêmico, a pesquisa científica e o mercado tradicional, certo? O mercado de business e negócios como um todo. E a gente pode aproximar um pouco mais isso. O meu trabalho é exatamente no meio do caminho. Eu sou pesquisador, trabalho com formação e pesquisa focado em alimentos e bebidas, mas também estou ligado com o mercado, estou em contato com o mercado e estou atuando. Eu não consigo mais hoje dar consultoria por causa da minha agenda, dei muito tempo consultoria em diversos segmentos do vinho, mas hoje não consigo mais, mas tenho contato e estou em contato direto com as pessoas do mercado. Bom, então, lá no TIAS Innovation, inclusive, tem alguns alunos, eu sei que estão aqui com a gente, que já tiveram lá com a gente, né, em alguns dos nossos laboratórios lá na Itália, já tiveram conosco lá em alguns dos nossos programas que a gente tem de pós-graduação lá na Itália, né, inclusive a gente tem um mestrado lá focado em wine business, e eu sei alguns alunos tiveram conosco, inclusive agora em novembro do ano passado, enquanto ainda era possível viajar, alguns alunos estiveram conosco lá conhecendo, certo? Quem quiser postar aqui o que achou lá da Universidade de Camerino, que é incrível. Por que eu falei da Universidade de Camerino? Porque eu sou professor também de pós-graduação lá na Itália, além dos programas do TIAS Innovation, também na Universidade de Camerino. A Universidade de Camerino é uma universidade que é onde eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado lá em Wine Business, e é uma universidade simplesmente incrível, ela existe desde 1336, é uma das universidades mais antigas do mundo, fica num castelo lindo, numa cidade linda, mas faz com que também eu tenha algumas disciplinas que geram alguns conhecimentos muito específicos. Por que eu estou falando isso? Porque as disciplinas que eu ministro na Itália são focadas em mercado, mas também são focadas em comportamento. E a gente tem que linkar 3 ciências, que são as 3 ciências que hoje eu estudo, que é análise sensorial, ou sensory, comportamento do consumidor, ou consumer behavior, ou até consumer science, como algumas bibliografias colocam hoje, e cada vez mais neurociência aplicada. E eu também vou mais para frente, vou falando um pouco mais sobre isso, vou trazendo algumas dessas pesquisas que a gente faz e que o mercado está fazendo e como essas ciências estão relacionadas. Cada vez mais não basta só entender consumidor, precisa entender produto, precisa entender o consumidor, a relação do consumidor com esses produtos e vários outros pontos. Então, também tem muito conteúdo legal que a gente desenvolve, que a gente traz através das pesquisas lá da Itália, que eu vou trazer para vocês aqui nos grupos, certo? Bom, e também sou diretor, né, e professor da Associação Brasileira de Sommelier. Aqui embaixo tem os meus contatos, se alguém quiser, pode ficar à vontade.
para seguir e para marcar a gente nas redes sociais. Bom, que é a Sensory, certo? Sensory Business é o meu novo projeto. É o projeto que eu já estava há algum tempo tentando desenvolver, faltava um pouco de tempo, e agora eu consegui reservar tempo exatamente para botar esse projeto a rodar. Qual a ideia aqui? É ter mais contato com os alunos, é conseguir trazer mais informação dessas 3 ciências que eu falei para vocês, certo? A Sensory vai atender, transitar aí bem no meio do caminho entre a academia, pesquisa científica, e o mercado, aplicação no mercado. E esses 2 mundos, falei para vocês que às vezes não se conversam, ficam distantes, porque muitas vezes a academia fica muito focada na pesquisa, o que é importante. Mas às vezes essa pesquisa ela é um pouco distante do que é uma necessidade do mercado. Não significa que a pesquisa é ruim, não, pelo contrário. Pesquisa científica é fundamental para qualquer coisa da nossa sociedade, principalmente processo evolutivo. Agora, muitas vezes a pesquisa ela é feita de forma mais focada em uma publicação, que a gente chama de paper, que é, ou seja, publicar, porque isso é importante para os pesquisadores, mas muitas vezes poderia ser uma pesquisa um pouco melhor direcionada para uma necessidade de mercado, certo? E o mercado, muitas vezes, poderia buscar mais informação na academia ou trazer demandas para a academia, mas não consegue fazer isso bem. Então, a Sensory é exatamente isso. Vai trabalhar em parceria com o TIAS Innovation, que é onde eu trabalho, para ser um ente que vai atuar no meio do caminho, principalmente propondo algumas atividades, sempre formações e esse lado de pesquisa para aplicação no mercado, certo? Bom, eu deixo aqui para vocês as nossas redes sociais. Quem quiser marcar a gente, eu gosto de acompanhar, pode marcar lá, Marcelo_Vargas, que é o meu Instagram, e o Instagram da Sensory Business, @SensoryBusiness. Quem puder marcar a gente, eu vou agradecer. Eu adoro acompanhar o que os alunos estão fazendo, adoro acompanhar o que de modo geral, as pessoas estão postando, então podem compartilhar à vontade, inclusive que eu, sempre que possível, dou recompartilhamento em todas as informações, certo? Bom dia para todos que estão chegando ainda, ok? Tem várias pessoas chegando aqui agora, a gente começou com essa parte teórica, um pouco de introdução aqui para quem está chegando agora, um primeiro momento teórico, e a gente vai entrando num segundo momento um pouco mais prático, certo? Pessoal, pedir para vocês curtir o vídeo aqui, isso sempre ajuda a gente a divulgar um pouquinho as informações que a gente está passando, então aqui tem um curtir, vocês podem dar um curtir aqui embaixo, que vai nos ajudar também, certo? TIAS Innovation, falei sobre o TIAS e vou explicar um pouco o que é o TIAS Innovation. Eu trabalho já no TIAS Innovation fazem 6 anos, o TIAS Innovation é um centro de pesquisa e formação, com sede lá na Europa, e focado em desenvolver metodologias e estudos, principalmente focados em análise sensorial. Isso é muito bacana, por quê? Porque eu já vou explicar para vocês, quando a gente fala de análise sensorial, isso é muito mal trabalhado ou muito mal abordado no Brasil. A gente usa que todo mundo faz análise sensorial, e na verdade a gente não faz análise sensorial, certo? A maioria das vezes que a gente está fazendo é o que a gente chama de avaliação sensorial, ou approach sensorial, que é diferente de análise sensorial. Eu vou explicar um pouco mais para frente, porque a análise sensorial ela é científica, ou seja, ciência. Extremamente importante seguir metodologias internacionais científicas, exatamente para que todos falem uma mesma linguagem. Ok? Bom, mas aí o TIAS, com essas pesquisas que desenvolve, está constantemente buscando novos entendimentos e está constantemente relacionado com diversas entidades parceiras, universidades e centros de pesquisas, para entender exatamente produtos. E vinho é um dos principais produtos com o qual a gente trabalha. Bom, de modo geral, o TIAS trabalha com formação e pesquisa. O site do TIAS, ele está, bom, como tudo lá na Itália, o site do TIAS está com um pouquinho de instabilidade lá, os suportes estão voltando agora, então a gente tem algumas questões lá, talvez um pouquinho de estabilidade, algumas pessoas às vezes conseguem entrar bem, às vezes pode estar um pouquinho instável, mas já o site vai passar por manutenção, porque a Itália está voltando agora a funcionar, certo?
Bom, eu também vou falando um pouco mais para o TIAS, por quê? Porque a Sensory trabalha em parceria com o TIAS. Ela é um braço, de certa forma, do TIAS e trabalha em parceria com o TIAS. Bom, o que a gente faz? Então, já falei, a gente faz análise sensorial, que são as ciências, e por que eu estou falando dessas ciências? Porque são as ciências que a gente vai trazer aqui para os nossos grupos, certo? Falei para vocês que a gente vai, de modo geral, abordar 3 ciências, relacionar 3 ciências, e vocês vão entendendo no decorrer dos encontros o porquê que isso é importante, certo? O porquê pegar uma taça e cheirar, o porquê pegar, para entender características, sim, mas o que está acontecendo ali? Químico-fisicamente, o que está acontecendo sensorialmente, e já vou antecipar para vocês, toda análise de produto, ou toda avaliação de produto, passa por pelo menos 2 processos, que é um processo de análise químico-físico, que é super importante, que é exatamente entender a composição química, se só tem características ou elementos positivos, se não tem nada que é nocivo, e etc. Isso é super importante, principalmente tem uma mudança muito grande no mundo dos alimentos, a partir da hora que se entendeu melhor essa estrutura químico-física dos alimentos. E tem um outro tipo de análise que é tão importante quanto, e que cada vez mais está ganhando espaço, que é o que a gente chama de análise sensorial. O que é análise sensorial? É usar os sentidos humanos para entender as características. Porque de nada adianta tu ter um produto químico-físico maravilhoso se sensorialmente ele não é bom, certo? Não gosta, as pessoas não gostam. Ou tu vai lá químico-fisicamente falando e diz que tem determinadas cadeias de moléculas, de aromas e de sabores, mas a pessoa vai provar, não sente aquilo. Nada adianta. Então, a parte sensorial e de análise de avaliação sensorial, ela é tão importante quanto a químico-física, certo? Elas são complementares, porque no fundo, o que a gente quer é comer, provar as coisas, mas também tirar prazer disso, né? Mais do que uma necessidade fisiológica, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre comportamento do consumidor, consumer science. Sim, talvez vocês ouçam um pouco de barulho aqui no fundo, porque a gente está ao vivo, né? Então, pode acontecer aqui, peço desculpas para vocês. Vamos falar um pouco de neurociência aplicada, estudo um pouco mais para frente. E começamos a nossa parte teórica, técnica. Vamos lá, teórica, técnica. Puxando para a parte técnica. E daqui a pouco a gente já vai entrar na nossa parte prática, certo? Bom, pontos importantes. A gente vai focar em vinho. É o nosso assunto. A gente vai focar em degustação e assuntos relacionados com degustação. Dentre eles, a gente vai falar de tipicidade, vamos falar de terroir, vamos falar de países, vamos falar de regiões, vamos falar de harmonização, serviço, mas o nosso alicerce, a nossa orientação vai ser degustação. Primeiro ponto é o seguinte, se a gente fala de vinho, a gente tem que entender que vinho vem da uva. Então, a gente, durante os nossos estudos, a gente vai estar relacionando elementos e características, sabendo que eles vêm da matéria-prima, uva, né? De modo geral, a única matéria-prima que a gente tem nos vinhos. Tem alguns outros elementos que podem ser adicionados, adjuntos e outros, mas vamos partir do princípio que o nosso elemento principal a nossa matéria-prima principal é uva, tá? Quando eu falo adjunto, algumas pessoas dizem, não, mas não é cerveja, não dá para adicionar outros elementos e tal. Bom, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Vamos partir do princípio que a nossa matéria-prima é uva, certo? Vamos falar de diferentes estilos de vinhos, e quando a gente estiver falando de avaliação de vinho, degustação de vinho, a gente está falando de vinho e vinho com diferentes estilos. Mais para frente também vamos falar um pouco mais, aprofundar nos estilos e as características, e o que a gente espera, e como que a gente relaciona, e como a gente degusta de cada um dos elementos. Mas, quando a gente fala de espumante, é um estilo de vinho. A gente fala de fortificado, estilo de vinho. Sobremesa, um estilo de vinho, né? Branco, tinto, rosé, são estilos diferentes de vinhos. Mas são vinhos. Nós ficamos tudo dentro desse conjunto. As técnicas de degustação são um pouco diferentes. Por exemplo, aqui a gente já começa um pouquinho da nossa parte prática. Vamos falar que a gente está degustando um vinho tinto tranquilo, certo? E quando a gente fala tranquilo, é os vinhos que não têm borbulha, de modo geral. Alguns autores separam, os vinhos tranquilos também separam um pouco os fortificados. Alguns autores englobam tudo junto.
Mas vamos falar o seguinte, que a gente está degustando um vinho. Deixa eu até botar essa tela aqui um pouquinho maior, depois a gente volta aqui para a apresentação. Vamos lá, vamos falar que a gente está degustando um vinho, certo? Um vinho tinto, tranquilo, não fortificado. Estou degustando ele. O elemento mais volátil, a maioria das vezes, dos vinhos, é álcool. Então vamos pensar o seguinte, se é um vinho tranquilo tinto, não fortificado, o teor alcoólico dele é menor do que um vinho tinto fortificado, um vinho fortificado de modo geral, que tem um teor alcoólico maior, que pode passar um pouquinho de 20%. Normalmente vai ficar até 20%, certo? 20% de teor alcoólico. Se o elemento que mais volatiliza é álcool, vamos pensar o seguinte, se eu vou fazer uma abordagem de um vinho tranquilo e vou agitar ele não fortificado, certo? Para evaporar. A gente vai falar um pouco mais sobre técnicas de degustação, vamos aprofundando. Para evaporar, ou seja, para mais moléculas saírem do vinho. Ou seja, para eu sentir. E isso é um ponto importante, vou mostrar daqui a pouco para vocês um gráfico, aonde que para eu sentir aromas, as moléculas, elas têm que sair do líquido. Ok? É super importante isso, às vezes a gente não tem essa noção, mas as moléculas têm que volatilizar. E sair do líquido não significa que seja o líquido respingar na gente. As moléculas, elas têm que sair do líquido de forma volátil, ou seja, mais leve que o ar, para chegar até o nosso bulbo olfatório aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, é o bulbo olfatório que capta essas moléculas e vai interpretar isso, ou tentar interpretar isso, certo? Se a gente tem o álcool como elemento mais volátil, se eu fico agitando e jogando mais volume para cima, pode ser que o álcool fique ainda mais intenso e eu tenha mais dificuldade de inalar e captar essas moléculas. E mais do que isso, o álcool, ele é um irritador, principalmente das nossas mucosas e algumas outras estruturas degustativas. Ou seja, quanto mais álcool eu cheiro, ou quanto mais álcool eu tomo, mais eu vou ficando cansado sensorialmente. Então, quanto mais eu cheiro álcool, mais difícil vai ser de eu entender as características e vai ficando cada vez mais cumulativa essa dificuldade. Aqui vai já uma dica para vocês que talvez vai valer a aula de hoje, tá? Que é o seguinte, quando tiver fazendo análise olfativa, não cheira o vinho de forma tão agressiva. Então, a gente tem o hábito, porque a gente tem um pouco de ânsia para tentar identificar os aromas e os sabores, agita a taça, volatiliza e dá aquela fungada. E aquele quantidade de álcool entra e já vai começando a nos deixar mais cansados. Agora, imagine se é um vinho fortificado. Eu faço um movimento, muito mais álcool vem e vai me deixando muito mais cansado. Ou seja, minha capacidade de identificar aromas e sabores vai ficando mais prejudicado. E eu vou falar também mais para frente, a gente vai falar um pouquinho da diferença de aroma, sabor e, enfim, outras referências que a gente às vezes vai usando de uma forma, digamos que não adequada, ok? Aqui a gente vai tentar alinhar essa linguagem, uma linguagem científica, certo? Sim, gosto, aroma, sabor, como que a gente usa cada um em cada momento. Bom, então a gente estava falando sobre o álcool. A gente já vai começar essa degustação agora. Então também quem já tiver a sua taça e seu vinho já pode ir preparando aí, que a gente já vai começar a nossa atividade prática. Bom, estamos falando do álcool. E aqui a dica que eu falei, que talvez já vai valer para vocês a aula de hoje. Olfato, análise, captação de moléculas. Se o álcool é muito volátil, a gente sabe que irrita as nossas narinas, inclusive é uma das formas que a gente usa para ver o quanto o vinho às vezes é alcoólico no nariz, e diz, nossa, esse vinho no nariz tem muito álcool, tá me irritando, tá me deixando quente, tá? Qual é uma das dicas, um dos segredos que eu demorei muito para aprender, tá? Coloca o nariz na taça e inala devagar e longo a inalação, certo? Não precisa, entre aspas, te chapar com o vinho. Não, inala devagar e longo. Então, vamos falar, é um vinho
não alcoólico. Agitou, volatilizou, inala, longo, e vai puxando devagarinho, e pode até ir intensificando um pouquinho essa puxada de ar de forma nasal, certo? Um outro termo que a gente já pode começar a se acostumar é o seguinte: nasal ou aroma direto, certo? Se eu falar aroma direto, é mesmo que eu falar de cheirar, mesmo que eu falar de aroma no meu nariz captando moléculas. Então, aroma nasal ou aroma direto. Já vamos se adaptar com esses termos. Porque conforme a gente for avançando, a gente já vai estar, daqui a pouco, num momento um pouco mais intenso, e vamos estar falando, poxa, isso aí, pô, aroma direto, como é que estava? Aroma indireto, como é que estava? Ok? Então, aroma direto, nariz. Devagar e longo. Se for uma bebida, e aí vinho, pode ser, ou até outras bebidas, quanto mais álcool, mais atenção nisso, quanto mais alcoólico, menos ou mais cuidado tem que tomar na volatilização. Então, se tem muito álcool, isso acontece muito, por exemplo, com vinho do Porto. Aí tu vai lá, agita, bom, vem o álcool. Qual é o problema? Se eu falei que vai cansando as nossas narinas, tá, ok, não tem problema. Ok, agitei, veio aquele aroma de álcool tão intenso, eu parei, vou voltar. É que tu vai cansando. Então, quanto mais álcool tu inala, mais cansado tu fica, mais difícil vai sendo a degustação. Já se acostumem com uma coisa. Degustação, principalmente para avaliação de vinho, não significa que quanto mais eu pratico, vou mudar um pouquinho o termo, não significa que quanto mais num único vinho eu vou inalar ou vou beber, mais eu vou conseguir entender ele. O que eu estou tentando dizer para vocês? A gente, quando começa a degustar, ou quando está desenvolvendo as nossas técnicas de degustação, a gente tem o hábito de querer dar uma cheirada para tentar entender cada característica de aroma e um gole para entender cada característica de boca. Não funciona assim. Eu estou falando que a gente cansa, quanto mais goles e quanto mais cheiradas eu tenho que dar, mais cansado eu fico. Não significa que eu não tenho que fazer isso mais de uma vez, certo? Mas mais cansado a gente fica. Então, já vamos perdendo esse hábito de dizer o seguinte: bom, o vinho tem aroma de fruta vermelha. Tem aroma de carvalho. Tem um aroma de especiaria. Já está ficando muito cansado. Ok? Se cada vez que tu for buscar um aroma, tu vai ter que ir e voltar, tu vai ficando cansado. Claro que isso é evolutivo. A gente vai passar por várias técnicas que vai ajudar nesse processo. Como melhorar no processo de degustação, como evoluir no processo de degustação, como aprender e memorizar certas etapas e características. Isso eu vou ajudar vocês. Mas já vamos tentando diminuir a quantidade de vezes que a gente fica buscando características. No começo tem que fazer mais? Claro que tem, certo? E às vezes, quanto mais complexo é o vinho, talvez eu tenha que voltar mais vezes para tentar entender a característica. E às vezes até o contrário, quanto mais simples é o vinho, mais vezes eu vou ter que voltar para tentar entender essas características. Às vezes ele é tão simples que eu tento buscar características, entender características e não consigo. Tenho dificuldade de tentar achar, ou de até mesmo de se expressar. Até aqui tudo bem? Bom, vamos botando aqui as questões. Vamos para começando a nossa parte prática. Eu tinha mais teoria para a gente passar hoje, mas senão a gente não vai conseguir começar a parte prática, a gente vai deixando um pouco mais a teoria para a gente ir avançando durante os próximos encontros. Vamos para a parte prática? Bom, para quem chegou agora, o que eu vou degustar? Então, vocês também podem degustar juntos. Peguem um vinho tinto, peguem uma taça que é a que vocês tiverem, ok? Para a gente começar nossa parte de degustação ainda enquanto temos tempo. O que eu vou degustar? E por que isso mostra o porquê também a gente degusta. Por que a gente busca características dos vinhos? Não é só uma questão de status. Eu chamo de status que é o seguinte: a gente adora. Eu, quando comecei a estudar vinho, eu adorava isso. Adorava entender características e mostrar que eu sabia. Nossa, aroma de frutas vermelhas, principalmente para quem sabia menos. Né? Aí tu
Tu olha uma pessoa ali que sabe menos e pega, opa, não, peraí, eu sei, eu conheço, ganha um certo status, né? Mas isso, vamos lá, isso é legal até certo ponto, chega um ponto que você cansa, você já nem tem tanta relevância, o que importa é que tu entenda as características para aplicar. Esse é o meu objetivo com vocês, que vocês entendam as características para aplicar. E aqui eu vou fazer uma aplicação, que é o seguinte, esse é um vinho que a gente está produzindo, né, que eu e um enólogo estamos fazendo lá na Serra Gaúcha, é um vinho brasileiro, né, Serra Gaúcha, e ele me mandou, porque agora na quarentena, faz uns 3, 4 meses que eu não consigo provar como é que estão os vinhos. Os vinhos estão em barricas, ele mandou 3 amostras de 3 barricas diferentes, que são as barricas que a gente mais gostou, para ver como é que tá, se a gente vai tirar da barrica, se vai engarrafar, se vai fazer corte. Então, o que eu vou fazer ao vivo com vocês aqui? Eu vou entender as características desse vinho, para depois conversar com o enólogo, para com esse meu sócio, com esse meu parceiro, dizer para ele o que a gente vai fazer, certo? O que a gente vai tomar de decisão com esse vinho, com essa amostra 1. Eu tô curioso porque eu também, ó, tá lacradinho, eu também não sei como é que ele tá se apresentando. Eu tenho o histórico dele das degustações que foram feitas no decorrer do tempo, certo? Então, vou abrir aqui na frente de vocês e vamos provar junto. O que também vocês precisam, tá? E vocês já podem, enquanto eu abro o vinho, vocês já podem ir providenciando. Taça, o vinho tinto, um copinho de descarte, certo? Que a gente pode descartar se a gente for tomar mais de uma vez, enfim, a gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre descartar ou não o vinho, e um copo de água. Vocês precisam ter água. A gente precisa ter água para limpar o palato. Por que o nosso grupo acontece também nesse horário? E eu vou falar também, tudo eu vou falando alguns insights de conteúdos futuros que a gente vai passar. Diz a literatura de alguns autores, que o melhor horário de degustação, com a melhor incidência de luz, e que também a gente está sensorialmente um pouco mais adequado, preparado, é às 11 da manhã, certo? Como aqui nossa transmissão ao vivo começou às 10, agora são quase 11 da manhã, ok? Então, vocês podem ir providenciando aí os utensílios para quem ainda não tem, e eu vou abrindo aqui o nosso vinho para provar. São vinhos tintos, não estão prontos, certo? Estão em barricas e a gente ainda está em processo de evolução, eles são da safra passada, então aí tá, eles estão quase um ano já em barrica. Bom, já começou a nossa parte prática. Primeira coisa, antes da gente começar a degustação, é o seguinte, antes de começar a degustar, a primeira coisa é, tomem um gole d'água, primeiro gole d'água, enxaguem a boca, ou seja, tenta tirar tudo que tem de resíduo, tudo que tem de sobra de alguma coisa, de comida, se bebeu, ou comeu alguma coisa forte, enfim. Então, façam um enxágue. Aqui a gente está sendo técnico, então não tenham vergonha de algumas coisas, tá? Nem quando vocês estiverem fazendo degustações técnicas. Não tenham vergonha. Encontros, confrarias, eventos de vinho, não tenham vergonha. Um é descartar. Muitos alunos têm vergonha de descartar. E é importante, muitas vezes. Vai num evento de vinho lá, tem 250 rótulos para te provar. Se tu não quer descartar porque os vinhos são caros, os vinhos são bons, eu fico com pena, no quinto gole, sexto gole que você está dando, talvez até de amostra diferente ou da mesma amostra, você já não está mais em condição de entender nada. E aí? Vai perder o restante de possibilidades de aprendizado. Então, descarte é sempre importante. Bom, copinho, eu tenho copinho de descarte aqui, e vou primeiro enxaguar minha boca e vou descartar. Então, vou, ó. Não tem problema, é água. Pode engolir? Pode, não tem problema. Como não é alguma coisa, uma substância, ou um alimento, uma bebida muito forte, não tem problema. Como é neutro, é o que a gente está procurando. Bom, vou ver que a minha boca deu uma secada, né? Consegui tirar um pouco da saliva da boca, junto com o resto dos elementos. Vocês vão ver quando vocês passam água, parece que num primeiro momento a boca de vocês fica mais seca, né? Parece que, poxa, minha boca estava um pouquinho mais úmida, agora passei água, ficou mais seca. A gente vai entender um pouco por que isso acontece. Conforme vai salivando, isso vai voltando ao normal. E daí tu vai prestar atenção na tua boca, como é que tá. Como é que tá as características, né? Da boca, enfim. Não tá muito adequado? Faz de novo.
toma mais um gole d'água, limpa a boca, enxágua. Depois, sempre importante, tá? Tome um gole d'água. Sempre importante, engulam a água. Um gole não muito pequeno. Por quê? Para ir molhando todo e hidratando algumas estruturas sensoriais. Porque estar desidratado é uma das coisas que nos deixa mais fragilizado na degustação. O álcool, ele atua no nosso organismo, muito rápido, inclusive, né? As mucosas, por mais que às vezes a gente esteja descartando o vinho, as mucosas, elas absorvem um pouco de álcool, mesmo não engolindo. Por isso também é cuidado quando vocês forem em degustações, que vocês, grupos de estudos ou outros, que tu degusta e descarta, e sai dirigindo achando que não vai cair na balada segura, pode cair, tá? Pode cair aí na lei, em alguma lei de trânsito, porque as próprias mucosas absorvem um pouco de álcool. Então, estar hidratado é extremamente importante. E durante toda nossas etapas de degustação, eu tenho que estar hidratando. Eu tenho que estar tomando água regularmente. Então, quando eu falo para vocês tomarem um gole de água importante, é super importante para a gente já começar o processo de hidratação. Ok? Não tenham pudor de limpar a boca, enxaguar a boca e descartar a qualquer momento, ou seja, com água, e não tenham pudor de tomar água, certo? É extremamente importante. Então, eu tomo muita água para conseguir estar um pouco mais apto para a degustação. Ok, vamos lá. Regra número 1, antes de colocar o vinho na taça, cheirem a taça para ver se não tem cheiro estranho ou qualquer coisa inadequada ou desagradável. Gente, isso é extremamente importante e pouca gente faz. Colocou o vinho na taça, não cheirou. Aí tu cheirou, tem um cheiro ruim, e aí? Era do vinho ou era da taça? Ah, vou ter que pegar outra taça, vou ter que lavar essa taça, vou ter que cheirar o vinho. Então é muito mais fácil, tu pega, cheira. Ó, nenhum odor, neutro. Tem cheiro ruim? Vai limpar a taça. Tá? A gente vai falar mais adiante sobre limpeza de taça, como deixá-la mais adequada para degustação. Enfim, tem muita coisa para a gente ir falando, mas cheirou? Não tem cheiro desagradável? Não? Beleza. Taça tá limpa, já tinha polido ela antes, certo? Bom, vou provar o vinho, preciso entender as características. Sempre eu vou servir uma dose pequena na taça. E mais uma ferramenta extremamente importante. Eu preciso ter um fundo branco para começar a nossa parte de degustação do vinho. Então, outro elemento que eu sempre, junto com a água, recomendo que vocês tenham, e junto com o copinho de descarte, que eu recomendo que vocês tenham, é guardanapo. E guardanapo? Porque guardanapo tu vai usar vários, para limpar, pingou, são recursos, são ferramentas do degustador. E também para ser uma base para eu começar a análise, principalmente visual. Eu preciso ter um fundo branco para que a cor do fundo não gere uma incidência e atrapalhe a minha análise visual. Então, guardanapo é outra ferramenta fundamental para o degustador. Tem que ter. Então, o degustador é fácil, né? É relativamente fácil as ferramentas que ele precisa ter. Precisa ter os sentidos, que é o que a gente vai praticar bastante. Precisa ter a taça, precisa ter o vinho e as ferramentas, um copo de água, um copinho de descarte e guardanapo. Podem ter, quando vocês estiverem aqui no grupo de estudos, um pacotinho de guardanapo, não tem problema, e podem ir usando e descartando. Bom, serviu o vinho, primeira coisa que eu vou fazer é visual. É automático das pessoas servir o vinho e levar a taça ao nariz. Ok? E a primeira coisa que eu vou fazer é o visual. Então, vou inclinar a taça aí, ângulo 45 graus, e já vou ver a incidência de luz, o quanto a luz consegue transpassar o vinho. Então, como eu estou falando para vocês, é um vinho que a gente está fazendo, eu estou produzindo lá na serra, da safra passada, e eu estou provando ele agora para ver como é que estão. Ele está na barrica ainda, então também estou bem curioso como vocês. Então, estou vendo aqui, no meu caso, vocês podem ir fazendo juntos aí, tá? Inclina aí, 45 graus, assim, e olha de cima para baixo. Eu estou olhando de cima para baixo para ver as características. Então, aqui o meu vinho é um vinho tinto, aliás, primeiro, completamente
limpo, não tem nada de incidência nem de outras partículas, bastante brilhoso, e uma cor rubi bem vivo, bem rubi. Rubi é vermelho, só praticamente cores vermelhas. Tudo a gente vai falando um pouco mais para frente. Ótimo. Bom, aí vou levar no nariz, que já tenho visualmente o vinho tá lindo, bem brilhoso, uma intensidade de cor aí média subindo um pouquinho. Eu não sei qual é esse corte, porque esse corte veio para mim às cegas. Então eu não sei qual das barricas que é, porque eu pedi para esse meu colega que está fazendo vinho comigo, o enólogo, me mandar às cegas, para eu não saber as características do vinho, não saber que vinho é, e eu provar e ter as minhas impressões sem influência de qual barrica, porque eu tenho dessas 3 barricas que a gente está provando agora, eu tenho a minha preferida, né? Sempre foi minha preferida. Eu vou saber qual ela é, talvez, porque eu já estou acostumado a provar ela, mas eu quero saber às cegas as características, não quero influência de qual é o elemento. Então, degustar às cegas também é outro ponto extremamente importante para a degustação e para o degustador ser menos influenciado. Primeiro, vou cheirar o vinho sem agitar a taça. Leva a taça ao nariz. Cheira. Depois posso agitar um pouquinho. E cheira. Bom, o vinho está bastante intenso, né, aromaticamente. Está ainda bastante concentrado nessa parte de quantidade de aromas e concentração. Uma mistura bem intensa de aromas frutados a aromas de madeira. Né, aromas que remetem provavelmente à madeira. Eu não vou aprofundar aqui, como a gente já está chegando no final do nosso encontro de hoje, eu não vou aprofundar alguns temas aqui, eu vou provar o vinho rapidamente, parte olfativa, parte gustativa, vou falar aqui para vocês, e depois que a gente estiver encerrando aqui, vamos lá, eu vou abrir a sala, vamos encerrar a transmissão aqui ao vivo, eu vou abrir a sala do Zoom, lá pelo grupo do Telegram, que é a nossa comunidade. Então, eu vou passar o link lá, vocês entram lá no link, que lá no Telegram vai ter a sala aberta, só que não vai mais estar transmitindo ao vivo. A gente vai encerrar a transmissão ao vivo e vou trazer para quem quiser degustar comigo e tirar dúvidas aqui dentro da sala, ok? E não vai ser transmitido. Só quem estiver na sala vai conseguir ver o que está acontecendo. E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse vinho, como é que ele está também, até porque o nosso horário hoje está encerrando, certo? Bom, então bastante intenso essa parte de aromas, bastante um caráter de fruta vermelha e alguma coisa de um caráter de uma fruta preta, com menor intensidade. E muito aroma de madeira, um aroma especiado, e algum aroma de erva também aparecendo. Lá no grupo, depois, quando a gente entrar, eu falo com um pouco mais de calma. Na boca, importância do guardanapo. Primeiro gole, passa o vinho pela boca, descarta. Se quiser engolir, pode engolir. Também depois a gente vai falar a diferença entre descartar e engolir. Não avalia. Porque primeiro gole de uma degustação sempre é o que alguns técnicos chamam de poste em boca, né? Vinho testemunha, vinho referência, vinho de equilíbrio. Tem vários nomes técnicos para isso, mas o primeiro gole vai ser extremamente agressivo. Não vai ser agradável, né? Ou vai ser menos agradável. Vai ser muito tânico, vai ser muito ácido, principalmente de manhã, que é o horário que a gente está degustando agora. O vinho teve um ataque bem intenso de estrutura tânica, de acidez. Então fica claro que não é um vinho pronto, como eu falei para vocês, é um vinho que está em processo de produção e a gente está tomando decisões com ele agora, por isso entendendo as características sensoriais dele. Então passei o primeiro gole pela boca, posso partir para um segundo gole e aí já começar a avaliar. Já bem melhor, o vinho em boca. Você perceber muito, o vinho tem uma estrutura de tanino de médio para muito. Tanino ainda um pouquinho áspero. Acidez, tem bastante acidez. A gente sente muita salivação em boca, ainda está salivando, né, que é o reflexo da acidez. E uma estrutura de sabor
ainda um pouquinho desconjuntado. Desconjuntado seria o seguinte, não é demérito para o vinho, ele está em processo de produção, então você sente ainda um pouco de madeira para um lado, sente um pouquinho de fruta para o outro. A tendência, principalmente que esse é um vinho, não é um vinho leve, ele é um vinho que é para ter um pouco mais de estrutura, um potencial de guarda também um pouquinho maior, então ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo durante esse processo de produção para alguns elementos se integrar. Mas, extremamente interessante, final longo, né? Mas ainda um pouquinho desconjuntado, mas o sabor em boca aparecendo bem, mas as estruturas aparecendo um pouquinho mais intensos, certo? Bom, pessoal, chegou o nosso horário. Queria agradecer para vocês a presença de todos aqui. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.